A atitude da honra tem a capacidade de alterar o nosso destino. Dia 21 de junho, tenha uma nova atitude. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Estamos no início de uma nova estação. Talvez até aqui muitas coisas não aconteceram na sua vida, não porque Deus não quis que acontecessem, mas porque você não tomou as atitudes corretas. Talvez você não tenha agido como deveria agir. Então, se você não está colhendo o que sonhou, mude as sementes. Se você não está desfrutando de tudo aquilo com que no início do ano sonhou, deixe-me lhe dar uma dica de ouro. Mude as sementes. Para você ter novas colheitas, receber novas coisas. Na passagem citada acima, vemos Ana, que era estéril, tomar uma atitude e fazer algo que até então não havia feito. Sua expressão de choro junto à sua oração demonstravam o quanto sua alma estava amargurada. Ana realmente marcou a sua história, sendo mãe de Samuel, o qual foi fundamental para a ascensão da monarquia em Israel e para que a família que futuramente geraria Jesus fosse colocada em foco. Mas antes disso, ela foi estéril por anos, sofrendo calada, até tomar uma atitude e expressar a sua aflição diante do Pai. Então, lhe pergunto, você já expressou a Deus toda essa frustração que tem vivido até aqui? É tempo de fazer o que você nunca fez, para viver o que nunca viveu. Tenha uma ousada atitude de fé, compartilhe com Deus as suas aflições, com confiança nele. Faça os planos para as bênçãos que virão, assim como Ana, que antes de receber o milagre, já apontou um destino para Samuel a serviço do pai. Um filho para Ana foi o seu milagre. Ela não desistiu e não perdeu a fé. Então, ainda há tempo para você alcançar o seu milagre. É hora de lançar novas sementes. Palavra-chave de hoje: atitude. Leitura bíblica, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim,
a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade de dia e de noite para o matar. Mas, certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram no quarto no andar de cima. Jope ficava perto da cidade de Lida. Quando os seguidores de Jesus, em Jope, souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro
pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Fim do capítulo 9. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.